Eu vou convidar você a fazer a gentileza de abrir a sua palavra, a Bíblia, no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo de número 23. E nós estaremos lendo a primeira parte do versículo de número 7. Porque como o homem imagina, em algumas versões, como o homem pensa, em sua alma, assim ele é. Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a transmitir a Tua palavra nesta manhã de domingo, segundo o poder de Deus. Pedimos que o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, nos revele toda a verdade, para que, conhecendo a verdade, venhamos a ser libertos pela verdade. Nós te pedimos que toda a honra, que toda a glória e que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. O grande escritor, pregador, John Stott, fez uma série de mensagens e de escritos intitulado Crer é também pensar. Nós temos que compreender que a fé, de forma nenhuma, anula o ato de pensar. E pensar é algo que nós fazemos constantemente. Sempre estamos pensando, mesmo quando dormimos, não deixamos de pensar. Existem atividades em nosso ser que são atividades contínuas, em que elas podem, de alguma maneira, até mesmo desacelerar, mas elas nunca param. Elas jamais acabam. Todos nós pensamos e continuamos a pensar. Então, quando você tem fé, eu diria que você até mesmo avança no que você pode pensar com pensamentos de fé. Por isso, eu quero dizer a você o que John Stott disse, que fé também é pensar. Pensamos, como eu disse, sempre. O desafio é no que estamos pensando. Esse é que é o nosso desafio. Por isso, aqui, Salomão, inspirado por Deus, falando de uma sabedoria que vem do alto, nos transmitindo essas palavras tão enriquecedoras do livro de Provérbios, nos fala sobre diversos conselhos diante do relacionamento com outras pessoas, que evitemos coisas como a inveja,
a cobiça, e ele, num clímax, diz: porque como o homem imagina, como o homem dispõe os seus pensamentos, como o homem se dispõe a pensar, assim ele é. Quem sou, sou quem penso. Ou no que penso, isto me torno. Porque são os meus pensamentos. Pensamentos muitas vezes se tornam, e nem sempre pela nossa vontade, em nossas palavras. Pensamentos também podem se tornar em nossas realizações. Então, cuidemos do que estamos pensando. Cuidemos do nosso pensar. Inúmeros, mas inúmeros pregadores, renomados e também escritores da Igreja de Cristo, têm abordado este tema. Joyce Meyer, pregadora evangélica reconhecida no mundo inteiro, que tem enfrentado um momento muito difícil agora na sua vida, que nós não queremos emitir aqui juízo algum sobre o que está acontecendo com Joyce Meyer, simplesmente abro um parênteses na mensagem e peço a você, quando você souber de mais notícias, ou mesmo de escândalos, antes de condenar, já que estamos falando de pensamentos, interceda. Ore, clame. E se porventura aquela vida foi uma vida que te abençoou, ou que ela produziu te abençoou, não é porque ela caiu que eu irei pisar sobre essa vida. Eu devo estender a minha mão, no mínimo, em oração, para poder erguer esta vida. Porque 7 vezes cairá o justo, e não é porque é justo que não cairá, mas em todas elas o Senhor a erguerá. Apenas um parênteses. Joyce Meyer, num livro sobre a batalha na mente, mostra claramente como esse jogo de xadrez em nossas vidas pode determinar nossa vitória ou nossa total derrota. Outros pregadores, como o extraordinário T.D. Jakes, fala claramente sobre como devemos ter uma disposição mental, que é um termo bíblico, para vencermos as batalhas. Em uma mensagem, inclusive memorável, ele fala especialmente sobre a coragem, sobre termos esta coragem para vencer. Se você ainda não ouviu essa palavra de T.D. Jakes, procure no YouTube sobre coragem e T.D. Jakes, que você ouvirá uma mensagem extraordinária, encorajadora, que injetará em todos nós coragem, porque nós necessitamos. E o apóstolo Paulo mesmo nos fala da renovação que nós devemos ter em nossa mente. Em nossa mente, não nos conformando com este século, não nos conformando com este mundo, mas nos transformando, nos renovando. E nós precisamos ter um grau de inconformismo com o mundo, com as coisas do mundanismo, aquilo que está errado. Nós não podemos nos conformar, tomar a forma. Nós temos que, não nos conformando, nos
transformar pela renovação da nossa mente. Pois a nós é dado, como a Bíblia mesmo diz, a mente de Cristo. E sempre que eu penso nesse texto, eu digo, como uma mente como a mente de Cristo pode ser dada a uma mente como a minha mente? A minha mente limitada é invadida, num bom sentido, por uma mente ilimitada. E quando o ilimitado entra ou faz o processo de entrar no limitado, ele força o limitado a uma expansão. É inevitável que a nossa mente expanda, se nós estamos recebendo a mente de Cristo. É inevitável. Que Max me perdoe, mas a religião pode ser o ópio da humanidade, mas a fé, não. A fé, não. Nós não estamos a pregar uma religião, embora a verdadeira religião devêssemos não só pregar, mas viver. E a verdadeira religião é assistir aos órfãos e às viúvas em suas necessidades. Essa é a verdadeira religião. Mas a fé é vida. E como nós pensamos, e agora, como eu disse que crer também é pensar, eu digo, como nós cremos. De fato temos esta grandeza, se de fato temos esta realeza ou majestade. Tivemos aqui pregando recentemente sobre Esther, que não só se vestiu de rainha, mas que assumiu a sua realeza. E hoje aqui, que Deus nos faça assumir a nobreza do alto, a nobreza dos céus. Esta nobreza não é uma aristocracia, muito menos uma arrogância. Esta nobreza é o bom testemunho que todos nós devemos dar a respeito do Evangelho. Não basta parecermos ser do Senhor, nós temos que de fato ser do Senhor. Não basta parecermos ser santos, nós temos que ser santos, que viver santidade, que pensar em santidade. Que grande batalha há na mente de cada um de nós. Em nossas mentes condenamos, em nossas mentes julgamos, em nossas mentes matamos, em nossas mentes fazemos tantos atos, e que Jesus mostra que a intenção do coração, que o pensamento do homem, o desejo do homem, já é em si um pecado, e um pecado condenável. Quando Jesus fala sobre o adultério, Jesus amplia para não tão somente o ato, mas a intenção. Jesus diz, todo o homem que olhar para uma mulher com intenção impura. O problema não é a intenção, mas é a intenção impura. Já terá cometido adultério. Ou seja, o desejo, e então eu volto à base, o pensamento já determina se cometemos ou não o pecado. Não é apenas o ato, mas desejar o ato. Quando a mulher olhou o fruto que lhe era proibido, e a Bíblia diz
que era agradável, que era desejável, ali já estava presente o problema, já estava presente o pecado. Ali ela já estava sendo derrotada no seu pensar. Ela responde à serpente, e a serpente, na sagacidade de suas palavras, conduz o seu pensamento. Nós não podemos permitir que o nosso pensamento seja conduzido contra nós. O nosso pensamento seja conduzido contra a nossa vida. Disse eu aqui na quarta-feira, e quero voltar a afirmar isso, que grande decepção é o pecado. O pecado te promete algo, mas ele te dá outra coisa. Assim como foi prometido conhecimento, foi prometido que seriam iguais a Deus, mas o que foi dado foi sofrimento, o que foi dado foi dor, o que foi dado foi enfermidade, o que foi dado foi morte. Então, o pecado é algo altamente decepcionante, frustrante. Ele cria em nós uma expectativa imensa de satisfação, mas o que no final ele dá é frustração. E a frustração gera a decepção. De modo que o pecado simplesmente nos dá o que não desejamos, o que não queremos. Mas é isto que nós buscamos uma coisa e encontramos outra coisa, mas tudo isto está no campo da batalha que é a nossa mente. E que nós devemos guardar. A Bíblia diz, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, guarda teus sentimentos. Sabe, nós fomos chamados a um culto, a termos um culto racional. Onde há um culto, há uma cultura. E nós temos que ter essa cultura divina, essa cultura celestial. Nós precisamos, mais uma vez eu insisto, na transformação da nossa mente. Um pensamento nobre. Um pensamento nobre possui certas características que eu poderia chamar de virtudes. Todo pensamento nobre é um pensamento virtuoso. Entre as virtudes que eu poderia citar para que haja um pensamento nobre, eu citaria a compaixão, a misericórdia. A nobreza tem que se manifestar sempre. Qual é o meu pensamento a respeito dos outros? Eu não estou falando de me iludir. Eu estou falando da forma como eu encaro a vida e todos. Há em mim compaixão, há em mim misericórdia. Nessa compaixão e nessa misericórdia, existem outras características que completam a grandeza do que é um pensamento nobre, que nos faz nobres. Que pensamentos, como eu disse, se tornam em palavras. Que pensamentos, como eu disse, se tornam em atitudes. E que assim eu escolho
no que pensar. Embora algumas pessoas parecem que não têm escolha, que não têm domínio. E é por isso que o Espírito Santo nos socorre e nos dá o fruto do Espírito, e entre eles o domínio próprio. O domínio próprio. A Bíblia diz que o varão perfeito é aquele que não tropeça no seu falar. E quem não tropeça no seu falar? É quem não falha no seu pensar. É quem enche o coração com as coisas corretas. Aquele que enche o seu coração com o que é nobre, falará apenas coisas nobres, porque a boca fala do que está cheio o coração. Como está o nosso coração? Do que o nosso coração tem enchido? Do que eu tenho enchido e preenchido o meu coração? De virtudes? Virtudes como, eu já disse, compaixão, misericórdia, citarei outros. Fidelidade, lealdade. É necessário sermos tanto fiéis como leais. Inclusive, fidelidade, se eu não a vivo, eu nego a própria fé, porque a fé é a raiz da fidelidade. Aquele que professa fé é fiel, e aquele que vive fidelidade é fiel também. Fé e caráter são inseparáveis. Não me venha dizer sobre, eu tenho fé, mas tenho um problema com fidelidade. Eu não consigo ser fiel. Então, sua fé tem um problema. Sua fé tem um grave problema. Porque quem tem fé tem que ser fiel. Por isto, dentro do ministério, particularmente, digo eu, um dos pecados mais desastrosos é o adultério. Mais desastrosos, porque ele vai totalmente contra o que é fé. Eu diria, e não sei se estou correto na minha análise, e você, se quiser me corrigir, pode me corrigir com toda a liberdade, que o adultério é uma apostasia moral. Porque ela vai contra a fé, radicalmente. Nega o princípio essencial da fidelidade, que é ser uma pessoa de fé. Você é fiel conforme a sua fé. Então, lealdade, fidelidade, bondade, essas características virtuosas, e que a virtude, toda virtude, e por mais virtuosa que seja, ela tem um elemento que pode destruir a tua virtude facilmente, que se chama vaidade. A vaidade, ela normalmente acompanha as nossas maiores virtudes. Porque quanto mais virtuosos somos em algo, tanto mais nos alegramos, e é natural, nesse algo que somos virtuosos. E facilmente podemos nos envaidecer, e esta vaidade contaminar a nossa virtude, e sermos arrogantes, e sermos soberbos, e sermos santarrões,
Sabe qual é o problema do santo? É não se tornar santarrão. E não começar a julgar a todo mundo ao seu redor, porque ele se julga melhor do que os outros. Mais uma vez, a nossa luta está no campo dos pensamentos. No campo desses pensamentos. É necessário, para que nós tenhamos essa postura, uma postura corajosa, para nos enfrentarmos. Porque, neste caso, o grande inimigo de minha vida, maior que o próprio adversário de nossas almas, é a minha própria carne, é o meu próprio pensar. E eu não estou falando apenas de maus pensamentos, ou de rancores, ou mágoas. Eu estou falando também sobre esses pensamentos opressores, quando nós nos sentimos oprimidos, vencidos, derrotados, deprimidos. E então, quero abrir aqui apenas um parênteses. Há depressões que são verdadeiras enfermidades e que pessoas necessitam de tratamento, necessitam de apoio clínico, necessitam de psicólogos, psiquiatras, de atendimento especializado. Nós não estamos contra isto. Isto existe, mas existe uma espécie de desânimo, existe uma espécie de angústia, que são nossos pensamentos, e que vêm, e eles trabalham contra nós, aquela ansiedade também. Quantos de nós estamos, às vezes, ansiosos, e ali, abençoados mesmo, mas sem poder explicar, mas eu não sei porquê, eu estou com uma falta de paz. Por quê? Porque sentimos uma ansiedade. E cabe a nós, e eu não estou falando da doença ansiedade, eu não estou falando da doença depressão, eu estou falando do estado momentâneo de ansiedade, de depressão, voltemos à palavra frustração, que pode vir à nossa vida, de derrotismo, dizendo, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. Às vezes pode ser até verdade que não sejamos capazes. Eu gosto muito de uma frase de Martin Luther King, que foi colocada como capa da revista Forbes, a famosa Forbes. Nem tudo que eu faço é grandioso. Por isso mesmo, eu farei todas as coisas de uma forma grandiosa. Uma coisa não impede a outra. Eu posso não ser, diante do mundo, essa grandiosidade toda, e os atos que eu esteja fazendo não sejam tão grandiosos, mas a maneira como eu faço, concordo plenamente com o Dr. Martin Luther King, tem que ser de uma forma grandiosa. E para isso eu tenho que ter um pensamento, eu tenho que ter uma disposição mental que não seja reprovável. Eu volto a falar a você, fé é também pensar. Eu tenho que ter um pensamento de fé. Se eu digo, mas eu não consigo, e então eu me lembro
Mas tudo é possível ao que crê. Quantas pessoas dizem, pastor, eu não consigo perdoar. Eu sei. Há coisas que para os homens são impossíveis. Talvez você tenha chegado a um ponto que é impossível perdoar. Impossível perdoar. Mas Deus pode te dar a capacidade que você não tem. E de repente você está ali e diz, eu não sei como, mas eu consegui. Eu não sei como, mas eu fiz. Pastor, eu não consigo estudar. Quantas pessoas se declaram não ignorantes, mas incapazes? Dizem, eu não consigo, eu não alcanço. Pode ser até verdade. Mas há um Deus que trabalha por você. E que pode e quer nos ajudar e transformar a nossa vida. E deixe-me dizer, alguns dizem, mas é uma questão de inteligência, eu não sou inteligente a esse ponto. Mas a Bíblia também diz que estudar a palavra aumenta a tua inteligência. Então, você tem um caminho pelo qual, se você crer, seja feito conforme a sua fé. E a tua inteligência vai crescer. Mas QI não se aumenta. Milagre não se explica. Milagre não se explica. De modo que eu creio de todo o meu coração que essa palavra nos capacita. Que essa palavra nos transforma. Que essa palavra nos dá a capacidade de sermos nobres. Aqueles pensamentos nobres, entre outras coisas, em honestidade. Plenamente honestos. Você sabe que no passado, uma pessoa crente era tão identificada com a palavra, porque eles carregavam a palavra, que nós éramos chamados de Bíblias. Lá vai o Bíblia. Nós éramos chamados assim. Você sabe que eu tenho saudade disso? Que hoje a pessoa, nada contra a modernidade, não, mas nós temos a Bíblia nos nossos celulares. É bom, é bom. Eu gosto de manusear a Bíblia. Como eu gosto de manusear livros. Eu gosto, mas eu já tenho mais idade. Mas as pessoas eram identificadas, quando você falava de Bíblia, tinham certas características que todo Bíblia, eles diziam, são ignorantes. O que não era verdade. Mas eles também diziam, essa gente não mente, essa gente não rouba, essa gente não bebe, essa gente não fuma. Sabe, eu tenho saudade disso. De quando ser crente era um sinônimo de alguém que jamais mentia. E hoje, de alguns púlpitos, não vamos generalizar, há notáveis mentirosos. Isso não te preocupa? Isso me preocupa. E não estou aqui, se você se lembrou de algum mentiroso, deixe com Deus o mentiroso, interceda por ele, por favor, né? Interceda por ele, clame por ele, porque nós necessitamos resgatar esse bom testemunho, essa identidade nobre de honestidade. Os pensamentos, eles mudam ativamente, mas ativamente
ativamente o nosso ser. Eles afetam o nosso corpo, a nossa saúde, eles afetam, como eu disse, o nosso falar, o nosso agir, o nosso viver. Sabe, pensar coisas ruins nos faz mal. Por que, então, nós pensamos tanto em coisas ruins? Hoje já se tem estudos muito sérios sobre o tema, mostrando como as emoções, como os sentimentos, os pensamentos influenciam na saúde. Como nós somatizamos, como trazemos para o nosso corpo aquilo que sentimos. Existem estudos seríssimos sobre a mágoa e o câncer. Seríssimo. Então, por que nós vamos nos manter pensando no que nos prejudica? Pensando no que nos causa dano? Da mesma forma, e eu não estou falando do poder de um pensamento positivo, ou de que pensar coisas boas atraem coisas boas para você, mas pensar coisas boas te faz bem, é bíblico, te faz bem. É um caminho que nós precisamos escolher. Então, a palavra do Senhor, ela nos faz um conselho, uma orientação. O apóstolo Paulo, na epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, Paulo chega a uma conclusão. E Paulo então diz: finalmente, irmãos. Essa é uma conclusão paulina. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Seja isto o que ocupe o pensamento de vocês. Tudo, se é bom, ocupe. Então, o que eu diria? Paulo está falando de uma mente ocupada. Eu tenho que estar com a minha mente tão ocupada no que é bom, que não haja espaço para o que é mal. É como o mal tentando entrar e diz: desculpe, não tem lugar para você aqui. Não há espaço. Não há espaço. Às vezes há uma pergunta que nós fazemos: eu não sei como eu não pensei. Geralmente, quando nós não pensamos, é porque estávamos pensando em outra coisa. Eu não sei como é que eu não pensei em vingar-me. Por quê? Eu não estava pensando nisso, eu estava pensando em outra coisa. Ocupe a sua mente. Torne a sua mente ocupada. Toda a desocupação mental é oportunidade para uma invasão
mental. Então, pensamentos que eu não deveria pensar me invadem. Eu sou invadido por esses pensamentos que eu não deveria estar pensando. Pensamentos tóxicos. Hoje se fala muito, não é? Sobre amizade tóxica, influência tóxica. Mas sabe de uma coisa que eu descobri que talvez a pessoa mais tóxica em minha vida, muitas vezes, sou eu mesmo. Sou eu mesmo, no meu pensar. E eu preciso ocupar. Tomás de Aquino, o grande Tomás de Aquino, desculpe estar citando certos memoráveis homens e mulheres de Deus, mas eu creio que isso é bom, e se você depois quiser estudar um pouco a respeito deles, isso também ajuda. Tomás de Aquino chama a atenção de como as coisas mais virtuosas para o nosso pensar, baseado nesse texto, são as mais difíceis de permanecermos pensando. É um exercício, é uma disciplina. Agora veja como é fácil não só pensar em coisas prejudiciais a nós, em coisas malignas à nossa vida, e ainda mais fácil em permanecer pensando nelas. Como é fácil. Porque o princípio da queda é muito mais fácil cair do que equilibrar-se. E nisto nós necessitamos nos tornar gente nobre, gente de valor. Sabe quando o anjo foi a Gideão, o chamou por uma expressão muito interessante, varão valoroso. Varão valoroso é homem de valor, literalmente é valente. E sem essa valentia, você não alcançará esse valor que nós temos que ter. Para que eu tenha valor, eu tenho que ter um olhar que me valorize. Tanto um olhar externo, que me valoriza, que me dá valor, quanto um olhar interno, que me dá valor. Porque, nesse caso, o valor está nos olhos daquele que vê. O que para um tem um valor, para outro tem outro valor. Deus nos olha e nos valoriza. Ele nos dá um valor. E o valor que nós temos é o valor que Ele deu pela nossa salvação. Porque Ele se fez homem e morreu na cruz como homem para nos salvar. Deus nos deu valor. E nós devemos viver conforme o valor que Ele nos deu. Vivendo de modo digno do Evangelho. Vivendo de modo digno do Deus a quem servimos. Nós precisamos nos tornar o quê? Gente de valor. E por onde começaremos? Pela nossa entrega a Jesus Cristo. Pois a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nesse processo que nós temos, que nós vivemos,
necessitamos de uma nova disposição mental. Até mesmo a palavra conversão, que é a palavra metanoia, no grego, ela significa mudança de mente. Você só se converte quando você muda a tua maneira de pensar de uma maneira carnal para uma maneira espiritual. Você deixa de ser um homem carnal e passa a ser um homem espiritual. E se torna, então, uma pessoa com os valores de Deus. Eles passam a ocupar o seu pensamento. Você nasce de novo. Você tem uma regeneração. Você é gerado de novo. De fato, só em Cristo você tem uma nova oportunidade. Porque as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia, aleluia. E por isso eu não poderia deixar de ler, para que finquemos a palavra nas Sagradas Escrituras, e te convido a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, texto que eu citei inúmeras vezes aqui, mas eu quero lê-lo. Versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu quero dizer uma coisa a você: esta mudança mental chega a ser um esforço físico, onde nós oferecemos o nosso corpo, no sentido, a nossa carne, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu não disponho os membros do meu corpo ao pecado. Temos que ser santos, no nome de Jesus Cristo. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem, uma mente que pensa em coisas vivas, santas e agradáveis, esta mente experimentará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar o melhor de Deus? Pense no melhor de Deus e você experimentará o melhor de Deus. Viva a santidade, que só a ação de Deus pode, de fato, fazer em nossa vida. Há uma parte nossa, e a parte nossa se chama consagração.
consagração está na proporção da minha dedicação. Eu tenho que ser uma pessoa dedicada para ser uma pessoa consagrada. E para ser uma pessoa dedicada, eu tenho que estar plenamente devotado a Deus. Como eu gosto, como era chamado o nosso tempo com Deus, individual, de devocional. Porque devocional não é apenas ler um trecho da Bíblia e orar. Devocional é entregar-se a Deus. É dar-se a Ele. Eu preciso me devotar, me devotando, me consagrando, porque estou me dedicando a Ele. E então, Ele operará em mim, renovará a minha mente, e eu experimentarei qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Senhor, eu quero não apenas viver os meus pensamentos, por melhores que eles sejam, mas viver os teus pensamentos a meu respeito, pois a tua palavra diz: eu é que sei que pensamentos tenho para convosco. Por isso, ó Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude aqui, para que vivamos plenamente a vontade de Deus em nossas vidas. E então, em nossas mentes, dá-nos a vitória. Que ocupemos a nossa mente com o que devemos ocupar. Que não permitamos que a nossa mente seja invadida pelo que nos é prejudicial. Que guardemos o nosso coração, que vivamos uma vida de corpo, alma e espírito, consagrada ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque temos falhado tanto, já na intenção do coração, já nos pensamentos. E o Senhor é aquele que sonda mentes e corações. Que o Senhor encontre em nós, em nossos corações, em nossas mentes, o que te agrada. No nome de Jesus Cristo. Amém.